Bom, boa noite a todos, pessoal. Então, meu nome é Luciele e nós queria dar boas-vindas a todos e iniciar, então, essa defesa pública, né, do TCC da aluna Luiziana Guimarães Cavalca, com o título Avaliação da coloração ideal para uniforme utilizado em combate a incêndio florestal, baseado na percepção de bombeiros militares do Paraná. Então, Luiziana, você tem 15 minutos para apresentação e a partir, né, da sua apresentação a gente passa, então, para a arguição da banca, ok? Ok. Uma boa noite a todos. Então, como a professora disse, esse meu trabalho é com relação à avaliação da coloração ideal do uniforme para combatentes florestais. A minha professora orientadora foi a professora doutora Luciele Rossi, e eu vou começar o trabalho falando um pouco sobre a importância do EPI no combate a incêndio florestal. O EPI, ele garante a segurança e incolumidade física dos combatentes. E com o tempo foi ocorrendo a evolução da tecnologia dos uniformes, e isso trouxe uma melhor proteção realmente para os combatentes florestais. Então, algumas características do EPI, que o EPI deve ter, o EPI para o combatente florestal, são a proteção mecânica, como por exemplo, contra calor e uma mínima resistência ao fogo frente às chamas, e também de visibilidade, que facilite a visualização do combatente em ambiente florestal. O objetivo geral do trabalho foi avaliar, a partir da percepção de bombeiros militares, qual a coloração de roupa ideal para a visualização apropriada dos combatentes em ambiente florestal. E o objetivo específico foi verificar quais as cores de uniformes são utilizadas por combatentes florestais nas diversas instituições públicas e privadas, e, através de questionário, indagar os bombeiros militares do Paraná com relação à percepção de visualização das cores dos uniformes dos combatentes das diversas instituições durante as operações de combate a incêndio florestal na Amazônia, que foi a Operação Verde Brasil, em 2019, e a operação no Pantanal, que foi a Operação Pantanal 2, em 2020. Identificar também, através desse questionário, outras características importantes no IPI que hoje é utilizado pelo Corpo de Bombeiros do Paraná. É um modelo que foi padronizado pelo Comitê Nacional de Gestão de Incêndios Florestais, o CONAGIF. E também realizar a análise da coloração dos uniformes baseada no contraste de cores destes com o ambiente florestal, verificando o contraste ou camuflagem do ambiente. Então, com relação aos materiais e métodos, a caracterização da área de estudo. O ano de pesquisa foi no ano de 2020, o público-alvo foram 103 bombeiros militares do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, que participaram da Operação Verde Brasil e a Operação Pantanal 2, prefazendo esse total de 103 bombeiros militares. A obtenção dos dados ocorreu através de um formulário desenvolvido no sistema Google Formulários, que foi preenchido digitalmente por 60 bombeiros militares no mês de novembro de 2020. E ele foi composto o formulário é composto por 7 questões fechadas e 5 questões abertas. Essas questões abertas não eram obrigatórias. E a característica do questionário foi verificar, através da percepção dos bombeiros militares do Paraná, quais as cores dos uniformes que eram utilizados pelos combatentes florestais no Brasil, pelas instituições públicas, privadas e voluntários que estavam nessas operações, nessas duas operações nominadas. A coloração, as colorações que eram mais visíveis foram mais visíveis durante a operação ali no ambiente florestal, e as características do uniforme utilizado pelos bombeiros militares do Paraná nas operações. Com relação, então, aos resultados e às discussões. Nós, então, coletamos 60 questionários que foram respondidos. Desses 60, 42 bombeiros foram participantes da Operação Pantanal 2, 16 bombeiros da Operação Verde Brasil, em 2019, e 2 participantes participaram das duas operações. Ao serem questionados com relação às cores da parte superior do uniforme que eles visualizaram durante as operações, eles identificaram a cor caqui da parte superior do uniforme, né? Caqui, laranja, azul, amarelo e camuflado.
Já com relação à calça dos uniformes dos combatentes florestais, eles visualizaram a cor caque, azul escuro, verde escuro, laranja, camuflado, e no outro, um dos que responderam falou que era a cor caque, e o outro falou do azul escuro com uma faixa refletiva. Ou seja, eram essas as 5 cores que foram identificadas realmente durante as operações. Ao serem questionados com relação à coloração que era melhor visualizada durante as operações, qual que era a melhor visualizada? A cor laranja foi considerada a melhor visualizada durante a operação. 59 dos 60 militares que responderam esse questionário identificaram a cor laranja como a mais visível, e em segundo lugar veio a cor amarela, com 10 participantes respondendo a cor amarela. E o laranja foi 1 e o azul 3. Então, aqui a gente pode visualizar, né, a cor amarela, e ali a gente vê a laranja com amarela durante a operação. Então, as 2 cores que foram identificadas como as que eram mais visíveis no ambiente florestal. Essa imagem, ela é interessante para a gente ver esse contraste, né? Quantos combatentes é possível visualizar nessa imagem? Visivelmente, a gente vê de primeira um combatente. Ele está usando uma roupa com a parte superior laranja e o capacete amarelo. Mas se a gente olhar um pouco mais atentamente, a gente consegue ver mais um combatente. Então, temos 2 combatentes. Só que um realmente se destaca no ambiente e o outro acaba se camuflando no ambiente. E a gente consegue visualizar realmente que o uniforme CAC, por exemplo, no caso, por ele se assemelhar muito com o ambiente, a coloração, as características de cor, ele acaba não se destacando, ele não contrasta, ele fica similar ao ambiente. Já o laranja, por não ter outras características com a mesma coloração no ambiente, ele se destaca, e isso melhora a visualização do combatente durante a operação. Ao serem questionados, então, também com relação à faixa refletiva, se ela foi um diferencial positivo para a visualização dos combatentes no período noturno da operação. 88,3%, ou seja, 53% dos participantes, informaram que sim, foi um fator positivo na visualização do combatente durante o período noturno. 6 não se atentaram a esse quesito e 1 não considerou importante. E essa consideração do fator positivo vem de encontro ao que Lorenzon, em 2018, fala que a faixa refletiva é muito importante para a visualização dos combatentes em ambiente noturno nas operações. Aqui nessa imagem a gente consegue ver também uma diferença muito grande de visualização, então, do uniforme com e sem faixa refletiva. Do lado esquerdo, a imagem do lado esquerdo, nós temos os combatentes apenas com a luz de suas lanternas, e a gente só consegue ver o da direita porque ele está com a lanterna acesa. Mas do lado direito, quando é focado uma lanterna em direção a ele, então a gente consegue visualizar o combatente. Então, assim, ele acaba ficando realmente com uma dificuldade de visualização dos combatentes durante a operação, quando eles não têm faixa refletiva no período noturno. Então, facilita realmente a visualização. O CONAGIF, que é o Comitê Nacional de Gestão a Incêndios Florestais no Brasil, né? Ele é composto por representantes de todos os bombeiros militares do Brasil. E em 2019 foi padronizado o uniforme, que seria o uniforme ideal para os bombeiros militares utilizarem no combate a incêndio florestal. Então, seria a parte superior laranja, com faixa refletiva, bolsos grandes, a gola alta com velcro, e a parte de baixo, a calça, né, seria uma calça azul escuro, com faixa refletiva, e abaixo do joelho, uma proteção contra animais peçonhentos. Então, ela tem partículas de cerâmica que protegem contra animais mordidas, por exemplo, de cobra. Então, animais peçonhentos. E não há necessidade, por exemplo, de utilizar a perneira. Então, esse uniforme foi padronizado e, em 2020, o Corpo de Bombeiros do Paraná adquiriu para que fosse utilizado em operações esse uniforme. Então, os bombeiros militares do Paraná foram questionados sobre outras características desse uniforme que o bombeiro do Paraná tem utilizado e que foram importantes durante a operação. Então, foi elencada a proteção térmica, a gandola de combate para fora da calça, porque hoje o nosso uniforme, a gandola é para dentro, que é a parte superior do uniforme. Então, eles colocaram que ser para o lado de fora é um fator positivo. A proteção de calça contra animais peçonhentos também foi um fator importante.
E as outras vantagens foram elencadas por 18,3%, como que tem uma boa mobilidade, não é tão quente, a costura da calça é boa, oferece boa mobilidade, proteção e conforto, bolsos bons para condicionar porções de alimentos, açúcares, salgados e líquidos, e proteção alta no pescoço. Foram características que foram consideradas vantajosas. Com relação ao conforto térmico, isso vai de encontro que o Melfi, em 2007, ele realizou um estudo de expor algumas amostras de tecidos e a cor laranja e amarela foram identificadas como as que absorvem menos radiação solar, esquentando menos o tecido. Então, o tecido amarelo e laranja, a parte externa e principalmente interna, acaba tendo a menor temperatura, melhorando, então, o conforto do combatente florestal. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os uniformes que foram identificados nessas operações, então, que as instituições têm utilizado, os combatentes têm utilizado nessas operações, né, a coloração, as características. Então, o Paraná, em 2019, na Operação Verde Brasil, ele foi para o Pará com esse uniforme, a parte superior laranja com a faixa refletiva e a calça laranja. E também ele mesclava a parte da calça que é do nosso uniforme hoje, que é o uniforme caqui, com a parte superior laranja com faixa refletiva, porque ainda não tinha sido adquirido esse novo uniforme, que é esse aqui, que foi utilizado em 2020 no Pantanal. Então, que é a parte superior laranja, a faixa refletiva, a calça azul com as faixas refletivas também. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina recentemente adquiriu esse uniforme, que ele é amarelo com laranja, amarelo com faixas refletivas, e a calça é preta com faixas refletivas. O Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul, eles utilizaram esse uniforme, que é o uniforme operacional deles, que ele é da cor caqui, com balaclava, óculos de proteção e a perneira na proteção da perna contra animais peçonhentos. Então, esse é o uniforme que eles utilizaram, essa cor caqui. O Previfogo do IBAMA, eles utilizaram a parte superior amarela, a calça verde e com os dois com faixas refletivas. Mas isso é uma operação muito recente. Muitas pessoas, durante as operações, muitos combatentes ainda estavam utilizando sem essa faixa refletiva. Então, é uma aquisição recente os uniformes com faixas refletivas, melhorando, então, também a visualização dos combatentes do IBAMA. E o ICMBio, também a parte superior amarela e a parte da calça verde escura. A parte superior com faixa refletiva, a parte de baixo da calça não, sem faixa refletiva. Então, através disso, pode-se concluir pelo trabalho que a percepção dos bombeiros militares do estado do Paraná foi que as melhores colorações para que os uniformes dos combatentes florestais sejam confeccionados realmente são laranja e amarelo, pois essas colorações permitem que se destaquem em ambiente florestal, realizando o objetivo inverso da camuflagem, se destacando no ambiente. Grande parte dos uniformes visualizados, a parte superior, era laranja ou amarela, com faixa refletiva. Então, verifica-se que as instituições públicas e privadas estão se adequando ao estudado no campo científico, padronizando as cores que mais contrastam com o ambiente florestal. Também foi verificado que o uniforme padronizado pelo CONAGIF foi considerado confortável, contém características funcionais de proteção contra animais peçonhentos na região da perna, bolsos grandes, boa mobilidade, além de não ser tão quente, em virtude da coloração, conforme Melfi em 2007. Verificou-se que o EPI, padronizado no CONAGIF, tem a coloração e características estruturais que foram consideradas pelos participantes da pesquisa como importantes e positivas para a atuação e visualização dos combatentes florestais. Então, esse foi o trabalho. Eu agradeço primeiramente a Deus, a minha família, a minha orientadora, a professora doutora Luciele, a coordenação do curso, o professor doutor Alexandre Teto e a Andréia, e aos bombeiros militares que participaram da pesquisa. Obrigada.